Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o SOSIM. O SOSIM é o simulador que pode ajudar a entender e explorar os conceitos estudados nos sistemas operacionais, tanto em relação à gerência de processo quanto em relação à gerência de memória. O uso do SOSIM é bem simples e facilita o entendimento. Naturalmente, o SOSIM é muito utilizado por estudantes que querem aprender como funciona, pois ele é um simulador que ele simula como o sistema operacional funciona. Ele permite a gente criar processos CPU-bound e IO-bound mistos, além de visualizar permite também a gente visualizar o PCB de processos que o usuário criou. Também é possível suspender, resumir e eliminar um processo criado posteriormente. Vamos lá. Se eu quiser criar um processo, eu posso criar aqui a prioridade, vou definir a prioridade, definir qual é o tipo dele, CPU-bound, IO-bound, CPU e IO-bound, o número de processos que serão criados, daqui é a corzinha, muito bom que a mudança de cor escondeu o negócio ali, mas enfim, isso daí é a corzinha. Os processos ficam aqui, listagem, parece que em gerência de processos. A gente consegue ver o PCB, por exemplo, de um processo. A gente pode ir percorrendo os processos aqui. A gente pode ver, definir uma prioridade depois de setado. Naturalmente, ele vem com a prioridade, depois a gente pode definir outra prioridade. A gente consegue ver também aqui, ó, por exemplo, geral, no processador a gente tem as políticas de escalonamento, que são essas quatro que ele permite, e aqui em memória a gente tem essas políticas aqui, política de busca de páginas antecipada por demanda, número mínimo de páginas livres, que é a quantidade mínima de páginas na memória principal que tem que estar livre, que o SO meio que força estar livre. Então vamos lá. Também é possível suspender, resumir e eliminar um processo criado posteriormente. Então a gente consegue vir aqui. Tá vendo que tem gerência do processador, que aparece aqui fila de pronto, executando, a fila de espera para eu. E a gente consegue vir aqui, por exemplo, suspender. Vou suspender o processo azul. Azul é o processo CPU-bound? Processo CPU-bound. Deixa eu suspender aqui. Suspende azul. Vem pra cá, suspenso. E a gente pode retornar ele vai pra fila de pronto de novo. É, Pela aba de... A gente também consegue ver a mudança de estados aqui, processo por essa abinha aqui. O SEO, assim, busca apresentar conceitos de multiprogramação para o usuário, de forma que vários processos podem ser executados de forma simultânea para reduzir a ociosidade do CPU. Na verdade, não é de forma simultânea, né? Porque eles não vão ser executados em paralelo ou simultaneamente. Eles vão ser, no caso do CPU, eles vão ser executados um a um, de forma meio que concorrente. E, enfim, é, e no caso, a gente também consegue ter um processo esperando entrar de saída enquanto o outro está sendo executado no CPU. É, e isso diminui a ociosidade da CPU, sendo assim, nos nossos exemplos, enquanto a gente está usando um processo realizando uma operação de I/O, o outro pode estar utilizando o CPU. Não é possível. Assim, o processador é compartilhado, esse termo, e a memória também é. E o SOC implementa três estados em que o processo pode se encontrar: execução, pronto e espera. Esses três estados são os estados padrão do SOC. Naturalmente, o SOC não vai mandar um processo para o estado de suspenso, que também é um estado que o SOC permite. Só que, naturalmente, o SOC simplesmente não vai falar para um processo, não quero mais você aqui, vai para suspenso. Ele não fala isso. É, no caso do SOC, ele implementa somente um processador, então somente um processo pode estar sendo executado em um determinado espaço de tempo na CPU. Os processos se revezam na utilização do processador seguindo uma política estabelecida do escalador. No caso aqui, política circular, a gente vou explicar um pouquinho mais para frente. Há também uma aba de gerenciamento de processos que permite o usuário criar, suspender e finalizar o processo, como eu já disse anteriormente. Além disso, há também a opção de alterar a prioridade de um processo, sendo um escalonamento circular com prioridade de 0 a 7, sendo um escalonamento circular quando a prioridade de processo está de 0 a 7, e escalonamento não circular quando a prioridade de processo está de 0 a 15. Naturalmente vai ser isso, por padrão é isso, mas eu posso mudar aqui. Eita, eu acho que eu vou fechar tudo. Aí não. É, Vale também ressaltar a diferença de escalonamento circular e o não circular. No caso, o circular seria o round robin. E o não circular, no caso, é implementado de prioridade. O circular, os processos são executados por uma fatia de tempo em ordem circular, ou seja, cada processo por vez, e terá uma fila qual definirá qual será o próximo processo a ser executado. E o não circular, o processo
a ser executado será o próximo da fila, mas não haverá troca para o próximo processo enquanto o processo atual de execução não sair do estado de executando. Há também escalonamento por prioridade dinâmica, no S5. É, a janela de gerência do processador, é possível ver as filas de prioridade e fazer algumas configurações mudando o tempo de espera de I/O, fatia de tempo e clock do emulador. Por exemplo, aqui, a gente mudar a fatia de tempo, um processo que é de CPU, ele vai ficar ali mais tempo esperando a CPU. E o tempo de espera vai ser o tempo de espera de I/O. Se eu diminuir aqui isso daqui vai diminuir. O tempo de clock da UCP, o CP é a unidade central de processamento, é basicamente a quantidade basicamente, ao aumentar isso aqui, vai aumentar a velocidade de que uma instrução é executada. Falando bem por alto. No caso da fatia de tempo, é o tempo máximo que será executado dentro do processador, analogamente ao que o sistema operacional faz realmente com os processos. Ela com fatia de tempo, time slice, que é o nome, do processador para o processo ser processado. Caso o programa não seja concluído nesse período de tempo, e isso falando do processador do sistema operacional real, o processo corrente do processador é alterado para outro e o processo anterior fica esperando uma nova fatia de tempo. Não só o processador é compartilhado nesse sistema, mas também a memória. Para o CPU bound, os possíveis estados são executando, espera e pronto. E para o I/O bound, os possíveis estados são executando, pronto e I/O. Se a gente criasse os processos com a prioridade ao contrário, só nesse caso aqui, esses processos aqui que eu criei, vou fazer uma análisezinha deles. Os processos de prioridade 3, eles são I/O. Ou seja, eles vão precisar vir para a CPU, disparar a instrução que vai falar que quer entrar de saída e depois vai vir para cá. Essa ida para a CPU é relativamente muito mais rápido que um processo que é CPU bound. Porque ele só vai precisar entrar no CPU rapidinho e vir para a filazinha esperando o I/O. Basicamente isso. E para os processos que são somente CPU bound, que são esses dois aqui, o que vai acontecer? Eles vão entrar aqui, vão ser executados na fatia de tempo. Vão ter a sua fatiazinha de tempo ali, vai ser executado. Pô, terminou a, terminou a sua fatia de tempo, ou já foi executado. O que vai acontecer? Ele vai voltar para a fila de pronto aqui. Que, no caso, que são CPU bound. E os que são mistos, ele vai fazer basicamente as duas coisas. Vai ficar esperando aqui um pouquinho, depois vir para cá, depois fila de pronto. Ou ao contrário, vai vir para cá, aí eu vim para cá, acabou. E se a gente criasse os processos com prioridade ao contrário, no caso aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, vou botar prioridade 1 nesse aqui, prioridade 1 nesse aqui, prioridade 3 nesse aqui, prioridade 3 nesse aqui. Deixa eu diminuir a fatia de tempo, isso aqui para executar um pouco mais rápido. Ele ler novos comandos e tal. Pronto. Olha que interessante. Basicamente, o amarelo, o roxo, o verde e o vermelho aqui estão em estado de inanição, starvation. Por quê? O que vai acontecer? Eles vão ficar ali esperando tempo de CPU, só que eles não vão ter tempo de CPU, porque a CPU está sendo reservada somente pelo azul escuro e azul claro. O azul escuro e o azul ciano. Então o azul escuro e o azul ciano vão ficar lá revezando o tempo de CPU. Esses outros quatro processos aqui vão estar lá esperando, só que nunca vão ter tempo de CPU para entrar. Ah, mas esses processos são IO-bound. Tá, mas eles precisam entrar na CPU pelo menos para disparar a instrução que vai falar. Pô, eu quero entrar de saída. Por isso que eles ficam ali esperando e vão ficar ali esperando para sempre. Deixa eu mudar aqui de novo o padrão que estava antes. Tá. Agora falando um pouco aqui, essa parte aqui é basicamente falando sobre gerência de memória. Isso aqui representa a memória principal. Isso aqui representa a memória secundária. São as páginas da memória principal e as páginas da memória secundária. Um processo, quando ele vai ser executado, ele precisa que tudo que ele vai precisar esteja na memória principal para ser executado. Se não tiver, ele vai lá no disco, busca e traz para a memória principal. Inclusive, aqui no SO assim, ele implementa uma parada que meio que força uma porcentagem ali da quantidade. Ele força mesmo a quantidade de páginas livres que tem que ter dentro da memória principal. Por exemplo, se a quantidade de páginas livres for menor do que 80%, pô, não tem como. O SS5 vai falar, pô, não tem como ser menor do que 80%. Então, tu vai ter que tirar, faz algum jeito aí. Tira uma página da memória principal e joga lá para a memória secundária. Faz isso aí. Então, quando o processo fizer isso, significa que esse processo não vai ser
a página que não está sendo utilizada, e o assim vai pegar essa página que não está sendo utilizada, vai jogar lá para o disco, e naturalmente, é, quando o outro processo precisar dessa página, vai dar page fault, vai falar, pô, não, a página que eu quero não está na memória principal, então tem que buscar lá no disco. Então vai lá buscar no disco, vai trazer para a memória principal. Você vai fazer toda a questão do swap. E em relação a isso, também a gente tem o PCB. Deixa eu ver aqui, a gente está mostrando o roxo, né? O roxo está aqui, ó. Aproveitar e mostrar rápido, porque senão daqui a pouco o roxo vai sumir. Ó, a gente tem aqui, ó. Isso aqui é o bit de validade. Isso daqui é o bit de modificação, significa que foi modificado ou não. Isso daqui é o local onde está na memória, está na memória principal. MP significa memória principal, significa que está aqui, ó, ele está na memória principal. Ele está daqui basicamente é o número que faz referência à página, né? Ele está na memória principal, na página 60, 61, 62, 63, 64. Tá aqui, tudo isso. E isso daqui é o número de página virtual, tá? Basicamente relaciona a página virtual, isso daqui é o número de página real, entre aspas. Então, isso aqui é traduzido nisso aqui. E aqui a gente tem a memória secundária, deixa eu tentar entrar no host, que é o host está na memória secundária. Mesma coisa, tá? No 00, 1, 2, 3, 4, na memória secundária, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui tem o bit de validade, bit de modificação, bit de validade tudo zero, porque está na memória secundária. E, basicamente, é isso. E em relação ao SEO assim, ele é uma ferramenta que é útil para aprender sobre os conceitos de sistemas operacionais, ele é bem simples de utilizar e oferece uma boa representação dos conceitos teóricos. No entanto, o SEO assim tem algumas limitações. Por exemplo, ele não suporta todos os conceitos de sistemas operacionais, como multiprogramação, memória virtual segmentada, é, e em comparação com outros simuladores que oferecem isso e implementam isso, é, o SLC não tem. E falando de outros simuladores, aproveitando isso, existem alguns outros simuladores que aparecem disponíveis como o QEMU e o Bosch, ou até o CPU Simulator, tem vários simuladores, tem até simuladores online hoje em dia. Esses simuladores são mais complexos do que o SOASIM, mas oferecem uma representação mais realista de um sistema operacional real. O SOASIM representa também o sistema operacional real, só que uma coisa bem mais básica e não relacionada aos dias de hoje. Antigamente, multiprogramação estava em alta e a gente só tinha isso, o SOASIM representaria o antigamente, não o atual, que a gente tem, além de multiprogramação, a gente tem multicore, a gente tem memória virtual segmentada, a gente tem diversas coisas. O SOASIM é uma ferramenta útil para aprender sobre os conceitos de sistemas operacionais. Ele é simples de usar e oferece uma boa representação dos conceitos teóricos. Se você está interessado em aprender mais sobre sistemas operacionais, o SOASIM é uma boa opção.